Muito boa tarde, amigos da TV Votorantim. Ao som aí de uma das músicas assim, mais empolgantes do Queen, né? Keep Yourself Alive. Está começando aí a 40ª edição do Camisa 10, aqui pela TV Votorantim, né? Dizem que a vida começa aos 40, então começando aí a 40ª edição do programa Camisa 10. E hoje nós vamos falar bastante de futsal, né? Hoje à noite, para quem está vendo o programa ao vivo, hoje à noite nós temos aqui o jogo entre o Brasil Quirim e o Corinthians, ó. Você está até vendo agora na tela aí algumas imagens, que começam aí, jogam aí pela 4ª rodada da segunda fase da Liga Futsal. O Brasil Quirim, ele vem de um empate em 6-6 contra o Umuarama. Essas imagens que vocês estão vendo aí é do jogo contra a Soeva, né? A primeira vitória na segunda fase do Brasil Quirim. E esse jogo, Brasil Quirim e Corinthians, que acontece nessa segunda-feira, às 19 horas, lá na Arena Alavanca, em Sorocaba, marca o primeiro de uma série de 4 confrontos entre as equipes, porque eles também serão adversários, né? Eles vão se enfrentar nas semifinais da Liga Paulista, que é o campeonato estadual. Então o jogo acontece às 19 horas, né? Esse jogo válido pela Liga Nacional, acontece às 19 horas, lá na Arena Alavanca. O Brasil Quirim, ele é o terceiro colocado do grupo B, apesar de estar invicto, tem uma vitória e 2 empates, é o terceiro colocado do grupo B com 5 pontos, e o Corinthians aparece logo à frente, em segundo lugar, com 6 pontos. O Corinthians tem 2 vitórias e 1 derrota. E a vitória aí para ambas as equipes é importante para não deixar aí o Carlos Barbosa desgarrar na frente. O Carlos Barbosa, que conquistou 3 vitórias em 3 jogos, tem 9 pontos, então é importante aí para não deixar a equipe do Carlos Barbosa aí se distanciar na ponta da tabela. Lembrando que os 4 primeiros colocados se classificam para a segunda fase. Depois desse jogo, né, que é nessa segunda-feira, tem aí os 2 confrontos da Liga Paulista, cuja federação ainda não apontou, né, não divulgou as datas, mas pela campanha a primeira partida será em Sorocaba e a segunda lá na capital paulista, no Parque São Jorge. E aí no dia 14 de setembro, ou seja, mais de um mês para frente, os times jogam de novo, desta vez pelo retorno da Liga Nacional de Futsal, jogo lá no Parque São Jorge. Este ano as equipes se enfrentaram aí 2 vezes, né? Pela Liga Nacional, o Brasil Quirim perdeu lá no Parque São Jorge por 6-1. Foi até um jogo que foi o último jogo do PC Oliveira no Brasil Quirim. E recentemente, né, no final do mês passado, no final do mês de junho, os times jogaram pela Liga Paulista e houve empate aqui em Sorocaba. Então você, torcedor, que quiser acompanhar esse jogo aí do Brasil Quirim e Corinthians, nessa segunda-feira, às 19h15, lá na Arena Alavanca, os ingressos custam R$20. Então fica a dica aí. Seguindo ainda com o futsal, vamos falar que neste domingo, né, dia 2, teve início a 6ª edição do Campeonato Aberto da Liga Votorantinense de Futebol de Salão na categoria principal. Foram 4 jogos, ó. Vamos aos resultados. O Paulistano daqui a pouquinho a gente vai falar deles do time de campo também, mas o Paulistano derrotou a Clima por 4-2. O Churupita Fabre venceu Colônia por 5-3. O Hotcar goleou o Bonde por 9-3. E a outra equipe do Churupita, o Adega Churupita, bateu o Grêmio Reitoria pelo placar de 8-2. A tabela com os jogos da próxima rodada será divulgada pela Liga Votorantinense ao longo dessa semana, né? A Liga Bofusa já até tinha divulgado uma tabela prévia, porém teve que fazer algumas modificações por conta, né, de jogadores estarem trabalhando e tudo mais. Então a Liga Bofusa vai soltar uma nova tabela no decorrer dessa semana com os jogos da segunda rodada do Campeonato Aberto, que provavelmente serão realizados aqui na cidade de Votorantim, lá na quadra da Votocel. Ainda seguindo de futsal, né, falando em futsal, vamos falar aqui que estão abertas, né, as inscrições para a 43ª edição da Taça Votorantim de futsal. As inscrições seguem até o próximo dia 14 de agosto e elas deverão ser feitas diretamente lá na Secretaria do Desporto, que fica aqui na Rua Monte Alegre, número 298. A competição será disputada em 6 categorias. Sub-20, para quem nasceu em 1995 ou depois. Tem também o veterano, para quem nasceu em 82 ou antes. Opa, já posso até jogar veterano. O quarentão, para quem nasceu em 77 ou antes.
Master, 65 ou antes, feminino livre e principal, obviamente, na categoria livre. Então, as categorias em disputa, repetindo, sub-20, quarentão, Master, feminino, principal. Essas são as categorias. Tem até uma imagem aí do time feminino do Democratas, equipe do Democratas Sorocaba, que foi campeão o ano passado da categoria feminino, e esse ano vai lutar aí pelo bicampeonato. Então, repetindo, as categorias em disputa são sub-20, veterano, quarentão, Master, o feminino que você está vendo aí na tela, e a categoria principal, que é aquela que dá mais equipes, né? Tem mais equipes aí que disputam o título, batendo aí mais de 100 equipes. Falando em congresso técnico, hoje à noite, né, nessa segunda-feira, né, dia 3 de agosto, a Liga Sorocabana de Futebol de Salão, a Lisofus, irá realizar seu congresso técnico para as categorias menores do Campeonato Citadino, que é a competição organizada pela Liga Sorocabana no segundo semestre. A reunião com os dirigentes das equipes de base, né, as equipes menores, está marcada para as 19 horas na sede da Liga, lá na Rua Santa Clara, no Sorocaba. Amanhã, terça-feira, no mesmo horário local, será a vez do congresso técnico para os times que jogarão a segunda divisão da categoria principal. Então, a Liga Sorocabana de Futebol de Salão fazendo aí seu congresso técnico nessa segunda-feira para as categorias menores e na terça para as categorias principal da segunda divisão. Passado a limpo, então, aqui o futsal, né? Falamos bastante de futsal, falamos aí do Brasil Quirim, da Taça Votorantim, que está com inscrições abertas, e também do aberto da Liga Votorantinense. Vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos aqui para o nosso bloco poliesportivo, começando a falar da equipe de handebol feminino da categoria juvenil de Votorantim, que neste domingo, né, após aí um período de descanso, de folga, retornou às suas atividades no campeonato da Liga do Estado de São Paulo. A equipe votorantinense foi até a cidade de Botucatu, onde enfrentou o time da casa, né? A equipe feminina enfrentou Botucatu e acabou sendo derrotada pelo placar de 16-10. O próximo desafio da equipe de Votorantim na Liga do Estado de São Paulo de handebol será já nesse sábado em Piracicaba contra a Bragança Paulista, onde o time da cidade aí buscará sua recuperação no campeonato. Falando em recuperação, quem também joga nesse final de semana, no sábado, é a equipe de vôlei feminino de Votorantim, categoria adulto. O time está na terceira posição, né, da chave, tem 7 times. O Votorantim está em terceiro lugar com 12 pontos em 8 jogos. E no sábado, joga lá na cidade de Peró contra os donos da casa, partida marcada para as 10 horas no ginásio do Complexo Esportivo de Tubom. Então a equipe do técnico William, que na semana passada perderam um disputadíssimo jogo para Boituva, né, por 3-2, agora viajam no sábado que vem até a cidade de Peró para buscar a sua recuperação jogando contra a equipe local. Pedi para o Carlos André colocar um vídeo agora na tela aí, que na semana passada nós noticiamos que o Gustavo Esteban, né, lutador de jiu-jitsu aqui da cidade, ele havia sido campeão mundial lá da sua categoria na faixa azul. E nessa semana ele postou aí as imagens da luta que ele fez, que garantiu o título. O Gustavo Esteban é esse aí de azul, tá, gente? Como os dois estão de azul, é o lutador de Votorantim que tem o patrocinador nas costas. O kimono do adversário não tem patrocinador, o de Votorantim é o que tem aí o patrocinador das costas aí. Então ele publicou nessa semana, né, o vídeo da luta completa, só que o vídeo é longo, tem aí em torno de 5, 6 minutos, então não dá pra gente exibir ele na íntegra. Então você fica aí com os trechinhos aí da luta, que deu o título mundial, essa promessa aí do esporte de Votorantim, né, que ainda vai dar muito resultado para a cidade de Votorantim, e que na semana passada, no sábado passado lá em São Paulo, foi campeão mundial de jiu-jitsu na sua categoria juvenil, né, categoria sub-15, ele é infantil, não juvenil, infantil, na faixa azul. Gustavo, que já esteve aqui uma vez, né, esteve aqui o ano passado, tá na hora de voltar de novo, né, encontrar aí com ele qualquer hora nos treinos aí, ou até acompanhar um dia aí a rotina de treinos dele, né, que deve ser bastante puxada, porque praticamente todo final de semana ele tem competição. Então vamos parabenizar aí mais uma vez o Gustavo por essa importante conquista aqui para a cidade de Votorantim. Do tatame vamos para as quadras, porque para quem gosta de basquete, né, sei que tem muita gente aqui em Votorantim que gosta de basquete, a Liga Sorocabana de Basquete volta a jogar neste sábado às 18 horas lá no Gualberto Moreira pelo Campeonato Paulista de Basquete. Depois de vencer Jacareí, né, essas imagens aí que vocês estão vendo na tela, depois da vitória contra Jacareí na estreia, a equipe de Sorocaba volta a jogar no Gualberto Moreira neste sábado, como eu disse, às 18 horas, e o jogo será duro, hein? Será contra a equipe do Pinheiros.
Então, torcedor, você que gosta de basquete, sabadão, ó, aproveita para ir lá no Alberto Moreira e acompanhar aí mais uma boa apresentação da equipe de Sorocaba, que vai aí aproveitar ao longo da semana para treinar em 2 períodos, hein? Então, o pessoal lá do Reinaldo Rodrigues não vai ter folga. De segunda até sexta-feira, treinando em 2 períodos lá no ginásio Alberto Moreira. Vamos falar agora de futebol? Porque o São Bento, né, que tinha perdido lá na estreia da Copa Paulista da semana passada do Ituano por 2-0, lavou a alma e se o torcedor estava preocupado com a ausência do Gabriel Barcos, que tinha sido expulso no primeiro tempo, a preocupação acabou, porque em tarde inspirada do Rafael Gomes, esse que você está vendo aí na foto, o Bentão conquistou sua primeira vitória na Copa Paulista ao derrotar o Grêmio Barueri por 4-2. Esse jogo foi disputado lá no estádio José Pérez, lá em Tamboão da Serra, que curiosamente tem aí não é grama, né, normal, é um gramado de grama sintética, um campo de grama sintética. Isso é uma novidade aí para a equipe de São Bento, né, jogando num campo de grama sintética. E a equipe se deu muito bem e venceu o Grêmio Barueri por 4-2. O artilheiro da tarde começou a mostrar serviço logo aos 4 minutos, marcando o primeiro gol da partida. O GRB, né, como é conhecido o Grêmio Barueri, empatou com o Iago, cobrando pênalti logo em seguida. Mas depois o Rafael Gomes, né, marcou o segundo gol e o terceiro já no segundo tempo. Né, no primeiro minuto do segundo tempo, o Rafael Gomes marcou o terceiro gol do São Bento. O Barueri ainda descontou com o Bruno Moreno aos 5 minutos, mas a tarde mesmo era de Rafael Gomes, que aos 21 minutos fechou o placar em 4-2 para a equipe de São Bento. São Bento que volta a jogar no próximo sábado, no SIC, né, no estádio Walter Ribeiro, contra a equipe do Paulista. Jogo aí que pode valer a liderança do Azulão Sorocabano. Então, no próximo sábado, São Bento e Paulista, jogando às 16 horas lá no Walter Ribeiro. Falando ainda de São Bento, falar ainda de São Bento e Atlético Sorocaba, que após aquela parada do mês de julho, as duas equipes voltaram a jogar pelo Campeonato Paulista Sub-20. Geralmente a gente tem aí algumas imagens, né, do Paulista, tanto dos jogos que o São Bento ou o Atlético fazem em casa, mas nesse final de semana a gente teve uns problemas técnicos e vamos só nas fotos mesmo. O Atlético Sorocaba, como você está vendo aí na foto, ele recebeu o São Paulo, né? E a parada se mostrou muito benéfica pro Galo, né? Os comandados lá do técnico Julimar Francisco. Porque o time fez uma boa apresentação, teve até em alguns momentos um certo domínio da partida, chegou a mandar uma bola no travessão, mas não conseguiu sair do 0-0 contra a equipe do São Paulo. Com o resultado, o Galo ele ganhou uma posição e já aparece em 8º lugar com 11 pontos, mas longe aí da zona de classificação para a segunda fase. No mesmo dia, também no sábado, o São Bento foi até a Rua Javari e voltou de lá com uma derrota por 4-2 e, se não bastasse, ainda com a lanterna da competição. O Juventus era o último colocado, né? O São Bento perdeu para o Juventus por 4-2, que era o último colocado, e o Juventus, então, o moleque travesso, passou a lanterna do campeonato, né, do grupo 4, para a equipe de Sorocaba, que segue lá após 3 derrotas seguidas, com apenas 7 pontos em 11 jogos. Esses jogos fecharam o primeiro turno da competição. No próximo final de semana, São Bento e Atlético, eles invertem seus adversários. No sábado será a vez do Atlético Sorocaba ir até a Rua Javari encarar o Juventus, né, no primeiro turno, no jogo de estreia do Atlético Sorocaba. O jogo foi 1-1 no estádio Walter Ribeiro, um jogo que o Atlético jogou com muitos jogadores da equipe sub-17, né, por conta aí de problemas de inscrição. Então o Atlético vai até a Rua Javari encarar o Juventus no sábado às 15 horas e na sexta-feira, no estádio Walter Ribeiro, o São Bento recebe o São Paulo, né? O São Paulo que veio aqui no sábado, retorna para Sorocaba na sexta-feira para jogar contra o São Bento. O São Paulo que é líder da competição, líder geral, né? Contando aí todos os grupos. O São Paulo volta a Sorocaba para jogar contra o São Bento, que vem de 3 derrotas consecutivas e quer dar o troco, né, da derrota sofrida no primeiro turno, quando o São Bento visitou o São Paulo e perdeu por 3-0. Então, lembrando que o jogo São Bento e São Paulo será às 15 horas de sexta-feira, lá no estádio Walter Ribeiro. Só queria fazer um comentário a respeito desse jogo do Atlético Sorocaba e São Paulo. A gente escreveu lá no Super Futebol que o jogo foi morno, né? E teve torcedor do Atlético que não gostou. Inclusive foi até lá no Facebook lá criticar, perguntar que jogo que a gente viu, porque é um absurdo falar daquele jeito, chamar até a gente de tendencioso. Mas eu estive lá no jogo, acompanhei o jogo inteiro e digo, não foi uma partida ruim. De fato não foi até um bom jogo.
só que também não chegou a ser um jogo assim cheio de emoções, né? Pra você ter uma ideia, o jogo entre São Bento e Atlético Sorocaba foi muito melhor, foi muito mais emocionante, os goleiros trabalharam mais. O Atlético, ele não fez uma má partida, como eu disse, jogou bem, teve lá seus 5, 10 minutos de domínio em cima do São Paulo, perdeu aí pelo menos 3 ou 4 grandes oportunidades nesse intervalo de abrir o placar, né? Inclusive uma bola foi na trave, mas depois o São Paulo equilibrou e o jogo ficou um pouquinho amarrado no meio campo, tanto que os goleiros trabalharam pouco ou quase nada, né? Ainda no final da partida, o Julimar, né, faltando aí uns 10, 15 minutos para acabar o jogo, o Julimar já satisfeito com o resultado, ele inclusive tirou um atacante, né, um jogador de ataque, para colocar um zagueiro e fechar a defesa. E o São Paulo também pouco ameaçou nesses minutos finais. Não foi um mau jogo, mas também não foi aí o melhor jogo do Atlético Sub-20 que eu vi na competição, né? Teve jogos muito mais interessantes, muito mais assim legais de assistir do que esse que aconteceu no último sábado no Walter Ribeiro. Então fica aqui nosso registro. Vamos continuar falando de futebol então, porque na terça-feira passada foram definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Sub-14 de Futebol, aquela competição, né, que a Cidesp promove, que é para revelar jogadores, né, pincelar jogadores, aí pescar jogadores que vão compor a seleção de Votorantim na Copa Brasil de Futebol Infantil do ano que vem. E na última terça-feira aqui no Estádio Municipal foram definidas as semifinais. Então vamos ver os confrontos. O Votocel, que foi o primeiro colocado, jogará contra o Manchester, e o Kigol fará o embate contra o Palmeiras. O Kigol, o segundo colocado, e o Palmeiras, o terceiro. Os jogos estão marcados para acontecer na próxima sexta-feira, com o primeiro jogo entre o Kigol e o Palmeiras, né, às 17h30, como você está vendo na tela, e o jogo seguinte entre o Votocel, único invicto da competição, vai jogar contra o Manchester, que se classificou em quarto lugar. Tá então registrado. Agora vamos passar aí dos novinhos para os mais velhos, né, para a experiência, a cadência do jogo, porque no sábado passado, aconteceram os jogos de ida das semifinais do Campeonato Master de Votorantim. E quem se deu muito bem foi Jardim Clarice e o Harém. O Jardim Clarice venceu o Bela Montanha por 1-0 no Estádio Municipal Domênico Paulo Mitidieri, e no próximo sábado, às 3h30 da tarde, só precisa de um empate para chegar à decisão. Esse jogo aí entre o Jardim Clarice e o Bela Montanha A está marcado para o campo do Flamengo. Já o Harém, deu praticamente todos os passos para chegar na decisão. Venceu o Bela Montanha B por 4-0, jogo esse realizado no Flamengo, e na volta, no próximo sábado, aqui no Estádio Municipal, pode até perder por 3 gols de diferença para avançar. Se o Bela Montanha B aí conseguir a façanha de derrotar o Harém por 4 gols de diferença, né, 4-0, 5-1, então o classificado será conhecido nos pênaltis. O mesmo vale para o Bela Montanha A. Perdeu para o Jardim Clarice de 1-0, se vencer por 3-2, 2-1, decisão para os pênaltis também. O Bela Montanha A precisa de 2 gols de diferença para se classificar de forma direta, e o B precisa golear aí por 5-0 também para se classificar, se quiser evitar as penalidades. Então os jogos marcados para o próximo sábado, às 3h30 da tarde, o jogo entre o Clarice e o Bela Montanha A será disputado no campo do Flamengo, e o Bela Montanha B joga contra o Harém no Estádio Municipal Domênico Paulo Mitidieri. Agora o pessoal está ansioso para saber, né, o que deu ontem lá na última rodada do Campeonato Varziano da segunda divisão, né? Que um grupo já estava todos classificados, inclusive um rebaixado já, o Novo Mundo já rebaixado, mas ainda tinha muita coisa para acontecer, né? O outro grupo estava tudo em aberto e também tinha uma vaga ainda de disputa, né? O pessoal querendo fugir do rebaixamento. E acabou não dando para a Portuense. A Portuense perdeu o seu jogo, deixa eu achar aqui o jogo da Portuense, perdeu por 3-2 para o Parque de São João e acabou fazendo companhia para o Novo Mundo. As duas equipes vão disputar a segunda divisão do ano que vem. O Santos Dumont manteve aí, Santos Dumont fazendo jus ao nome, né? Voando na competição. O Santos Dumont venceu Itaporanga por 1-0 e conseguiu aí terminar a fase de classificação com 7 vitórias em 7 jogos. Então, melhor campanha disparada da segunda divisão. O Parque São João venceu a Portuense, como eu disse, por 3-2, resultado que rebaixou a Portuense. O Nova Votorantim perdeu para o Unidos do Serrano por 2-1, então o Unidos do Serrano se classificou para as quartas de finais. O Rio Acima e o Unidos da Vila Guilherme ficaram no 0-0, melhor para o time da Vila Guilherme, que se classificou, e o Rio Acima vai ter que disputar mais um ano, aí, pelo menos mais um ano, a segunda divisão, porque não conseguiu sua vaga na segunda fase.
O Fluminense e América ainda não tinham chegado o placar da partida, mas a informação que nós tivemos é que o Fluminense havia vencido o América, né? Então o Fluminense é outra equipe classificada para as quartas de finais. O Estrelas da Vila Amorim venceu o Ângelo Vial no campo do Ângelo Vial por 3-2 e as duas equipes se classificaram, né? Já o Novo Mundo, o Novo Mundo que já estava rebaixado, conquistou aí sua primeira vitória na competição ao derrotar o Celtic Vila Nova por 4-1. E fechando aí a primeira fase, o Tatiana foi até o campo do Parque Bela Vista e bateu os donos da casa pelo placar de 2-1. Com isso, vamos aos confrontos. O Santos Dumont, a equipe de melhor campanha na competição, vai encarar o Ângelo Vial. Essa derrota em casa aí pode ter custado caro para o Ângelo Vial, então vai ter que encarar um bicho papão logo de cara. O Tatiana joga contra o Unidos do Serrano, o Estrelas da Vila Amorim encara o Itaporanga e o Fluminense, o grande Fluminense aí que já tem até título da primeira divisão, vai jogar contra o Unidos da Vila Guilherme. Como é de costume, né, com o pessoal lá da CDESP, né, nessa semana, provavelmente entre segunda e terça-feira, haverá uma reunião entre a CDESP e os times, né, os dirigentes das 8 equipes classificadas, onde será definido as datas das quartas de finais, né, se vai ter rodada neste domingo, que vai ser Dia dos Pais. Então eles vão decidir se vai ter rodada no domingo do Dia dos Pais, os horários e também os locais. Então na próxima semana a gente já traz aí todas as novidades do que rolou, né, se é que já aconteceram os jogos ou se deixaram para outra semana os jogos de ida das quartas de finais do Campeonato Varziano da segunda divisão. Então esses só repetindo os confrontos: Santos Dumont e Ângelo Vial, Tatiana e Unidos do Serrano, Estrelas da Vila Amorim, Itaporanga e Fluminense e Unidos da Vila Guilherme. Esses são os confrontos das quartas de finais do Campeonato Varziano da segunda divisão aqui da cidade de Votorantim. Saindo de Votorantim, vamos para Sorocaba um pouquinho, porque no sábado passado o Paulistano, né, que até eu disse há pouco que a gente ia falar ainda mais deles, ele foi campeão do Campeonato Veterano da primeira divisão. O empate em 1-1 com o Vila Hortência levou a decisão para os pênaltis. E nas penalidades também foi bastante acirrada, sendo definida apenas na 7ª cobrança, quando o Vila Hortência, né, perdeu sua última cobrança. O Celcinho chutou por cima a 7ª cobrança do Vila Hortência e acabou dando o título aí para o Paulistano, muito comemorado aí. Esse jogo foi no sábado passado, né, dia 1º de agosto, no campo de Estrada. Então, parabéns à equipe da Vila Angélica, que mais uma vez conquista o título do Campeonato Varziano aí, veterano, né, Campeonato Veterano de Sorocaba da primeira divisão. Uma curiosidade sobre o Vila Hortência é que ele praticamente, assim, dentro de campo, ele foi vice-campeão invicto, porque na primeira fase ele perdeu um jogo nos tribunais, né, acabou vencendo dentro de campo, mas perdeu os pontos da partida porque atuou com um atleta que já tinha 3 cartões amarelos, e essa foi a única derrota do Vila Hortência dentro da competição. Nas finais, empate em 2-2 na ida, empate 1-1 na volta, aí vai para os pênaltis, né, pênalti, uns dizem que é loteria, outros dizem que é técnico, mas enfim, na loteria dos pênaltis, como queira, deu o Paulistano, que comemora bastante aí o título do Campeonato Veterano da primeira divisão. Agora, também falando em equilíbrio, ontem, também lá em Sorocaba, começaram as quartas de finais da Taça Palácio dos Tropeiros, né, que é a segunda divisão do Campeonato Varziano lá da cidade de Sorocaba. E 3 jogos terminaram empatados. O único que conseguiu abrir vantagem foi a equipe da Ponte Nova, que venceu por 3-1. Aliás, o Avenida venceu o Ponte Nova por 3-1 e pode perder o jogo de volta por até um gol de diferença. Se a Ponte Nova devolver o placar, diferença de 2 gols, aí o classificado vai ser conhecido nas penalidades. Então o Avenida, o único time que conseguiu abrir uma vantagem confortável até para o jogo de volta. No Estrada, o Grêmio Vitória Régia empatou com Enquadros em 1-1, mesmo placar da partida envolvendo Atlético Brasil e Santa Márcia, que jogaram lá no campo do Barcelona. Na Arena Brandão, Juventude e Barcelona também empataram pelo placar de 1-1. Jogos de volta acontecem no próximo final de semana e só reforçando, em caso de novo empate desses jogos que terminaram empatados, os classificados, né, o time classificado será conhecido nas penalidades. Então é isso aí, gente. Essas foram as informações desse final de semana, né? Final de semana bastante movimentado. Hoje não tivemos muitas imagens e tal, né? Mas acontece. Às vezes acontece os problemas que a gente não tem tempo hábil para editar as imagens legais e ilustrar nossas reportagens. Mas voltamos aí na próxima segunda-feira e eu quero desejar aí a todos, né? Próximo domingo é Dia dos Pais,
Então, desejar aí a todos um feliz Dia dos Pais, né? A todos os pais, um Dia dos Pais, um ótimo Dia dos Pais. E na próxima segunda-feira estaremos de volta ao meio-dia ao vivo aqui na TV Votorantim. Até lá!